Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast por aqui. No episódio de hoje, nós falaremos sobre estratégias comerciais na advocacia, abordando principalmente o que faz a diferença nos escritórios que de fato conseguem construir um modelo previsível, né, de gerar novos negócios. Eu digo previsível porque é muito comum o advogado depender só da indicação ou não saber, né? Enfim, como é que ele faz para aumentar isso de maneira realmente clara, assim, de maneira que ele tenha o controle sobre aquilo. E se você nos acompanha aqui, você acha que já sabe o suficiente, ou você, puta, esse assunto de novo, não gosto de falar de vendas, o meu escritório já está maduro, né? Eu vou lançar uma pergunta aqui, uma provocação, tá? Que inclusive vem do mercado de startups, que é super legal, que se você tiver a resposta na ponta da língua, o conteúdo não é para você. Mas se você não faz ideia da resposta, aí eu vou te convidar para você permanecer aqui com a gente, porque acho que você vai encontrar alguns dados bem relevantes. A pergunta é o seguinte: se nesse momento aparecesse aí um sócio, um investidor aí, com 100 mil reais, nem vamos colocar um valor muito maior que isso, não que 100 mil seja pouco, já é um valor expressivo, para você investir exclusivamente em atrair novos negócios, nada operacional, tá? Só em atrair novos negócios, só quero botar em vendas. Como você utilizaria esse recurso e principalmente como você comprovaria a sua tese, né? Com base no que você já fez e viu que deu certo. Aonde você colocaria? Marketing jurídico, você ia botar em revista, você ia contratar novos comerciais, aonde que eles vão prospectar? Você tem isso fácil ou não? Se você não tem, o conteúdo é para você, porque de fato, se você não tem isso, você não tem um modelo previsível hoje. Certo? Faz sentido? Então, uma provocação legal, isso vem no mercado de startups, só para deixar mais claro, a startup recebe recursos quando ela tem essa percepção, ela tem claro, né, esse caminho a percorrer. Então, se está um caminho bem sólido, né, geralmente não são tão sólidos assim, vale o podcast todo para falar sobre isso, mas aí os investidores, os fundos de investimento colocam bastante recurso. Geralmente mais da metade é focada em vendas e marketing, então tem que ter uma previsão daquilo. Certo, galera? Bom, para me ajudar nessa missão aqui, eu estou com a Lia Flauzino, que é a nossa head de marketing, entende bastante sobre os conceitos de vendas que a gente vai abordar aqui, e também com o Vitão, que é nosso professor no assunto aqui, já deu várias palestras, mentorias para os escritórios que já recebeu alguns feedbacks, mudaram o jogo dos caras, então sejam bem-vindos aí, meus amigos. Muitas graças. Vitão, você já teve, só para dar uma introdução, algum escritório que você fez uma mentoria, assim, teve alguma situação inusitada, que você, o cara não fazia ideia do que você estava falando e tal, e depois teve resultado, assim, sei de alguns aqui que a gente tem de alguns cases. Cara, tem escritórios que não fazia ideia nem de por onde começa uma venda. Tipo assim, o cara tem 20 anos de mercado, não sabia nem como começar a vender. Caraca, velho. Então foi meio bizarro assim, mas ajudou bastante o cara. Deu uma direcionada bacana nele, mas não sabia nem por onde começar a vender. Legal. Bom, eu quero começar, vou propor a gente fazer aqui, começar da última etapa do funil, tá? Vamos falar de atração de cliente, fechamento de negócio. E eu vou propor a gente simplificar um pouquinho o funil e trazer das etapas do funil quais são os principais erros e acertos, mas para o cara se identificar, assim, sabe? Mas como isso não é comum, vamos tentando sempre simplificar o que é o funil aqui, né? Então, de maneira bastante simples, um funil eu vou separar só em 3 etapas aqui para ficar fácil. Funil atrair, né? Então, vou em evento, faço marketing jurídico, faço, sei lá, parte da comissão da OAB, XYZ, né? Qualquer ação que você faça, independentemente se ela é offline, se ela é online, você está atraindo. Primeira etapa do funil, tá? Então, se você não faz nada de marketing jurídico, bota lá no teu funil atração. Então, bota lá a quantidade de clientes que você atrai novos, diferentes todo mês. Por indicação e tal, coloca a origem disso, né? E o segundo ponto, simplificando o funil, para mim é relacionamento, engajamento, né? Com quantos eu converso, com quantos eu falo aqui, ou quantos vêm até o meu escritório, com quantos eu entro, sei lá, numa videoconferência para falar de negócio. E aí, obviamente, a última etapa do funil, que é aquela que a gente mais gosta, que é de fechar negócio. Então, quantos entram e quantos saem lá embaixo no funil com o negócio fechado, certo? Eu vou começar, então, simplificando o conceito de funil, porque a gente vai abordar bastante isso, eu vou começar fazendo do final aqui para deixar mais atrativo e você se questionar aí a partir dos números que a gente vai passar. Vitão, eu queria te perguntar o seguinte: como é que eu sei, olhando lá para o fundo do funil, tá? Em termos de fechamento de negócio, tá? Como é que eu sei se eu estou dentro da média, se eu sou um puta vendedor, se eu sou fora da curva, se eu sou ruim, cara, no comercial, eu tenho que logo arrumar um advogado que me ajude a vender, ou que não seja advogado, depois a gente vai falar isso. Quais são os números, geralmente, que a gente tem assim dos escritórios que a gente percebe que são bons de negócio, os caras fecham o negócio mesmo? Boa. Cara, para responder essa pergunta, primeiro o cara tem que olhar para aquilo que ele vende. Se ele vende um processo onde ele cobra na entrada, ele não tem como esperar a mesma conversão que ele teria num processo onde ele só cobra no êxito. Então, daqui 2 anos eu vou receber esse dinheiro, então o cliente não está entrando com nada agora. Tecnicamente, ele tem que vender muito mais para esse cara do que ele venderia para um cara que ele cobra 5, 10 mil para entrar com alguma coisa. Para começar a mexer no papelzinho, é 5 mil reais para começar a brincadeira. Então, ele tem que olhar para isso. E a segundo ponto, eu diria, é pensar com relação a se pagar. Se você está vendendo,
pensa quanto custa o teu Prolabore. Ah, meu Prolabore custa R$10.000 por mês. Beleza. O que você está fazendo como comercial, tá pagando esses 10 mil sobrando dinheiro? Se sim, beleza. Talvez você tá começando a ser um vendedor ok. Mas caso não esteja se pagando, cara, tá muito travado isso daí, aí é difícil. Realmente talvez não tá se pagando. Aí está sendo um mau vendedor. Cara, esse primeiro ponto ali que você trouxe ali, vamos tentar separar para simplificar aqui, tá? Vou fazer a parte do leigo aqui, né? Você separou em êxito e separou em, vamos colocar em Prolabore, aqui usando palavras dos advogados, né? Aquilo que você cobra na frente e aquilo que você cobra depois, certo? Isso. Então você separaria as duas coisas para poder olhar, né, resultado. Me corrija se eu estiver errado, mas eu já vi clientes aqui, que a gente tem assim geralmente, né? Cliente frio, eu colocaria um outro ponto aqui no cliente frio, não foi indicado, campanha fria, entreguei meu cartão, sei lá, relacionamento, né? Bordei o cara na panificadora, no restaurante, whatever. Esse tipo de cliente tem uma conversão mais baixa. Sim. Então eu percebo que você tem que falar assim, vamos colocar lá com 10, né? Você bota 10 pessoas frias no funil, geralmente 2, 3, no máximo, são qualificados, para o cara fechar um negócio. Esse é um padrão que a gente percebe meio se repetir quando é um cliente frio? Cara, eu acredito que sim, quando é um cliente frio de forma geral, né? Sem olhar para áreas. De forma geral, sim. Sem olhar para áreas. Olhando para áreas, alguns têm uma chance bem maior de fechamento já vem mais qualificado, mesmo que o cara venha de uma campanha, ele já vem um pouco mais preparado para contratar aquilo. E outros é uma questão da subjetividade do direito. Tipo, tem direito ou não tem? O cara tem, mas já prescreveu o direito dele, por exemplo. Então não tem muito como ajudar o cara. Ele tem um problema, mas não tem como entrar. Então não tem como vender pro cara. Faz sentido. É que a tua cabeça já vai pensando nas etapas do funil, né? Que, tipo, ela muda completamente o jogo, né? Nós vamos entrar lá. Sim. E aí o outro é quando o cliente, vem indicado, né? Os números costumam ser bizarros. Eu já perguntei várias vezes para advogado, não sei se você tem um número diferente, mas eu já vi caras falando assim, cara, tendo 5, faz 3. O cara vem indicado, ele vem comprado. É aquilo que você falou lá, no meio do funil, você fala, mas o cara tem o direito? Tem. Né? E veio super indicado. Lógico, você vai atender 5 e vai fechar 3. Mas você consegue aumentar as indicações de maneira consistente, construir a máquina? Não consigo. Então ferrou. Então isso é meio ilusão, né? Você não vai conseguir crescer de maneira tão previsível, fazer uma máquina a partir desses, né? Totalmente. E aí você tem o segundo ponto ali que você trouxe com relação às áreas da advocacia em si, certo? A gente tem áreas ali mais vamos colocar áreas de varejo, áreas de boutique, que fazem a diferença. Considerando áreas da advocacia, tem uma previsão que você já percebe, assim, então, dos números dos nossos clientes? O cara que atende no varejo tem uma conversão mais baixa, para ele ter uma noção, assim, sabe? Ele entra, sei lá, em trabalhista, reclamante, ele entra em pensão alimentícia, né? Que você faz uma publicação, vem cliente pra caramba, assim, sabe? E o cara que entra no empresarial, qual que é a diferença em termos de conversão lá no fundo do funil, pra gente começar nessa etapa? Cara, eu acho que o empresarial, ele vai beirar os 10% quando ele estiver bom, assim, quando ele estiver vendendo bem. De conversão, porque ele tem um processo muito mais complexo, né? Ele tem que entender o cara e não é tipo assim, fiz uma ligação, o cara fechou comigo, né? E já na área de massa, o varejão da advocacia, às vezes uma ligação você consegue fechar com o cara. Então é isso que tem muito advogado que fala, o cara vem aqui, ele sentou na minha frente e ele fecha comigo. Então o problema é fazer o cara sentar na frente dele. Faz sentido. Tá bom, legal. Isso começando lá pelo fundo do funil, né? Para dar um pitaco aqui de uma coisa que eu gosto, de um número para ficar fácil de o cara entender, que eu acho que ele é um número quase que universal. No mercado de e-commerce, por exemplo, a gente usa esse número, né? 2% é uma taxa boa de conversão. Então, é meio padrão, de 1 a 2%. Sim. Na advocacia, por tudo que a gente já viu aqui, acompanha, a gente divide geralmente em 3, sempre 25%, né? Então, coloquei, por exemplo, aqui, né? 20 clientes. Todo mês eu puxo lá 20 clientes. Então, você vai ter uns 25% que vai ter qualidade, certo? Que você vai considerar com qualidade na média, tá? Entre situações, causas mais amplas e causas mais sofisticadas, mais fechadinhas, né? Mercados mais específicos. Então, você vai ter 5%. Partindo dessa premissa, e desses 5%, então, na média, 25% qualificado, tem direito, aquilo que a gente está falando, 25% é uma taxa de conversão legal, é um bom número. Então, você fatia em 25% e depois em 25% de novo. Né? Então, se considerar assim, que de 20 pessoas, 5 tem qualidade, você fecharia aproximadamente um negócio e meio, 2 negócios. Vamos colocar assim por essa lógica, tá? Acho que são números meio padrões, assim, para você ter entendimento se na tua advocacia você está aplicando isso. Agora, assim, dentro dessa linha de raciocínio, a gente sai, né? Vamos colocar aqui do fundo do funil, vamos sair um pouquinho e vamos subir um pouquinho para o estágio do meio, né? A gente fala sobre qualificação. Né? Como é que é essa questão da qualificação? Como é que eu faço, Vitor, quando o cliente chega aqui e fala assim, eu quero só cliente qualificado, só quero filé mignon. Qual que é o princípio de qualificação? Qual que é a diferença dos clientes? Como é que é isso na prática, né?
Cara, o princípio de qualificação, quanto mais você tenta qualificar o teu cliente, mais caro vai ficar e mais trabalhoso ele vai ser. Porque você tem que ter Porque, por exemplo, pensa só, cara, eu só quero aparecer para pessoas que têm esse nicho, que são dessa idade, que só moram nesse lugar e só fazem esse tipo de esporte. Beleza, esse cara já vai ser mais caro. Naturalmente ele já vai ser mais caro para aparecer para ele. Na parte lá em cima do topo do funil, para atrair esse cara, já vai ser mais caro isso. E depois para você qualificar esse cara, depois que ele senta para conversar contigo, que seria o meio do funil ali na parte de relacionamento, cara, você tem que gastar um tempo absurdo ligando pro cara, perguntando um monte de coisa para ele, para depois você dizer, vale a pena ou não vale a pena insistir com esse cara. Então às vezes ficou 3 dias qualificando o cara e, assim, o custo que você teve com isso é absurdo. Então a ideia é tentar fazer uma qualificação, o que eu recomendo como ideal, né? Eu sempre falo pros caras, cara, o objetivo do cara que vai atender o primeiro contato é jogar para uma reunião, velho. Joga para uma reunião, porque se o cara senta com você, ele fecha, é isso que você quer fechar. Então não adianta você querer, tipo, mas esse cara é isso, ou esse cara é aquilo. Eu só quero a princesinha dos olhos azuis, né? É difícil, cara, conseguir isso. Então é mais fácil para baratear o processo e você conseguir ter eficiência, pensar no mínimo da qualificação possível. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero fazer o divórcio em cartório. Beleza, algumas perguntas são essenciais. Por exemplo, o cara tem filho menor de idade? Se tiver filho menor de idade, não vai dar para fazer o divórcio de forma extrajudicial. Tem que fazer a questão da guarda lá de forma judicial. Então, isso é uma coisa que eu vou perguntar pro cara. Nome, telefone e se tem filho menor. Pronto, não preciso saber assim, mas qual que é a tua renda? Mas quanto que você tem de patrimônio? Porque às vezes a pessoa já se assusta com isso. Fala, cara, então deixa pra lá, não vou nem preencher esse formulário aqui, porque o cara tá querendo saber a minha vida inteira de uma vez, nem falou comigo ainda, entendeu? Então é onde você acaba perdendo o cliente por querer qualificar ele demais. Você é advogado ou advogada e passa horas a fio produzindo conteúdo, escrevendo artigos, mas não consegue nenhum cliente para o seu escritório? Não se preocupe, porque eu vou te contar como você pode descobrir exatamente sobre o que escrever e aumentar muito a aquisição de clientes do seu escritório. O que acontece é que muito provavelmente você não tem uma estratégia focada em resultado. E se você possui uma estratégia, muito provavelmente ela não é pensada exclusivamente para o mercado jurídico. Um exemplo, no primeiro trimestre de 2022, apenas na região de São Paulo, foram realizadas aproximadamente 40 mil buscas sobre intervalo entre a jornada. Mas nesse mesmo período, foram ajuizados apenas 486 processos do TRT2. Enquanto isso, no mesmo período, houveram aproximadamente 4.200 processos no estado de São Paulo relacionados a registro na CTPS e aproximadamente 16 mil pessoas procurando por isso. Isso significa que a cada 1.000 pessoas que pesquisam sobre registro na CTPS, 260 contrataram um advogado para ajuizar um processo relacionado a isso. Agora que você sabe disso, se fosse para escolher um dos dois, sobre qual tema você publicaria ou realizaria uma campanha? Pois é, o que eu acabei de te apresentar é a estratégia que nós utilizamos aqui na TreeMind, uma metodologia testada e comprovadamente eficaz, que gera 260 leads todos os meses apenas para um escritório. Sendo assim, eu tenho certeza que se você aplicar essas informações nas suas estratégias de marketing, na produção do seu conteúdo, você vai ter bom resultado. Se você se interessou, eu vou te oferecer gratuitamente um relatório com todas essas informações que eu acabei de compartilhar contigo e ainda publicações prontas para você publicar nas redes sociais com base nessas causas mapeadas. Para receber o relatório, clique em Saiba Mais e fale com um dos nossos especialistas. O que você falou me parece, até pelo perfil, né? A gente é vendedor, tá sempre nessa, né? Então, tipo, puta, o cara é bom pra caramba na venda pessoalmente. A melhor arma dele, fazendo analogia aqui, é o Neymar, né? Porra, bota a bola no Neymar, entendeu? Não é assim que até o time joga, geralmente? Bota a bola no melhor jogador? Então, puxa a bola pro cara, mas vai de cabeça, vai de qualquer jeito, bota a bola no cara, porque a chance de fazer gol é maior. Sim. O que você tá falando é isso, né? Pô, se você é bom pra caramba no pessoalmente, você manda ver, você manda bem, puta, não fica travando muito, tentando qualificar, né? Vai naquela máxima de quanto mais eu ligo, mais eu atendo, mais eu vendo, né? Sim. Coincidentemente, isso sempre funcionou. Agora, deixa eu te perguntar, Lia, nessa questão ainda de qualificação, puxando um pouco para o marketing da atração de clientes, o que você já percebeu assim, que são erros comuns dos advogados na hora de tentar atrair, de qualificar? Enfim, o cara que pensa que, não, puta, eu consigo na internet acessar, né, atingir cada cliente com perfil ideal, assim, tipo aquele advogado chega pra gente e fala assim, eu queria só atender empresas que faturam acima de 30 milhões e que tem causas XYZ, né? Como é que a gente trata isso no marketing quando vai fazer alguma campanha? Pode falar que, assim, nem sempre o que o advogado tem ali em mente é o ideal para ele, né? Então, assim, muitas vezes o advogado pensa também em quantidade e não na qualidade. Então, se a gente for pensar que a gente está fazendo uma campanha, né? Vamos supor, ali dentro do Google, a gente tem alguns, né? Chega ali pra gente alguns leads e daí a gente vai pensar assim, tá, mas quais desses será que realmente poderiam ser um potencial cliente, fechar isso para o advogado, né? Então, assim, não adianta de nada a gente tentar atingir um número de pessoas que não seja aquele cliente ideal para o advogado. Então, quanto mais a gente conseguir entender qual que é esse perfil ideal do cliente, dentro do marketing, é exatamente isso que pode funcionar melhor para o advogado.
Bem legal. Você sabe que assim, ó, nessa linha de raciocínio a gente não combina, né? Até para deixar claro assim, tem que falar isso, tem que falar aquilo, nada disso, então tem percepções diferentes. Essa questão do perfil e dos padrões de cliente, a gente vem falando muito isso, vendo na prática a dificuldade, tá vendo vou colocar uma transição, isso já vem acontecendo há um certo tempo, que a gente percebe assim, por exemplo, LGPD, né? LGPD veio, para nos ajudar, né? Então a gente como consumidor adorou, certo? Aí, quando a gente vai fazer o marketing, peraí, o bicho pegou. Mas o que isso quer dizer, Guilherme? Antigamente no Facebook você tinha públicos que... você conseguia, né, enfim, entregar resultado para eles, entregar campanhas para eles, que entravam muito em dados sensíveis. Vamos dar um exemplo aqui de um dado sensível, né? Por exemplo, gênero, dado sensível. Né? Então, quero entregar só para o público LGBT. Hoje em dia você já não tem mais isso. Então, por exemplo, outro dado que não chega a ser sensível, mas não deixa de ser sensível também, é a questão da renda. Né? Quero trabalhar só com pessoas que ganham acima de 15, 20 mil reais. Então, cada vez mais o Facebook tem eliminado essas possibilidades de público. Né? Daí você isola esse ponto. Mas o que sobra? Então, sobra teses que os gestores vão tentando entender, tipo assim, que eu acho uma grande besteira, assim, porque é muito difícil isso funcionar, né? Que é, por exemplo, o cara que tem um iPhone, ele tem mais dinheiro. Essa é um clássico. Fala, pare com isso aí é uma balela desgraçada. E parcela em 12 vezes, na Casa Bahia, né? Sim, é uma balela. Tem algumas relações, mas não funciona assim, sabe? Aí você tem alguns que são mais óbvios, né? Então, até para quem não entende um pouquinho sobre a questão de público, o que rola muito no Facebook, isso sempre vai existir, são os demográficos, né? Então, a idade, a ocupação, sabe? Homem, mulher, região, dados demográficos. Mas tudo que tem relação com alguma coisa um pouco mais sensível sobre um padrão de pessoas, o bicho pega, você não consegue mais. E cada vez vai ser pior. Daí abre aquela pergunta, então como é que faz, né? E aí você, calma aí, se eu não consigo mais definir o meu público ali, eu tenho que pré-definir antes aquilo que eu vou divulgar, né? Tentar atrair algumas pessoas para construir um padrão baseado no que você falou agora, né? Então, o meu público que tem se interessado aqui pelo meu serviço, ele é um público na faixa etária X a Y, mora em tal região e geralmente tem, sei lá, uma empresa. Ponto, para ali. Sabe? O cara tem X funcionários, você já não consegue muito segmentar aquilo. Não dá para você saber faturamento da empresa, dá para você saber tamanho da empresa, você não vai conseguir usar essa informação. Então você fica em informações muito genéricas. Tanto que a gente faz aqui, geralmente, quando a gente vai tentar funilar o público, a gente vai nessas 3 premissas. Idade, sexo, né? Na maioria das situações a gente bate, dependendo da causa, enfim, tem sexos que se atrai um pouco mais ali, pra gente é legal, sexo / gênero, né? E o terceiro ponto, localização. São as 3 premissas que mais têm funcionado. E deixar aberto, amplo. Porque daí vem aquela questão da pergunta, né? Você fala assim, ok, para quem está nos acompanhando, ouvindo, vendo aí pelo YouTube, como é que eu faço para definir um padrão? Defina você, pensa assim, um padrão do perfil de cliente que você tem hoje. Pega os 10 melhores clientes e investiga, stalkeiem eles, né? Dá uma stalkeada e tenta ver se você encontra um padrão. Se você encontrar um padrão, perfeito, você tem um perfil de cliente animal. De previdenciarista, assim, né? Meus clientes têm acima de 60 anos, moram nessa região aqui e entram com aposentadoria rural. Ok. Daí cabe bastante o marketing. Mas se não encontrar um padrão, meu amigo, seja bem-vindo ao jogo, você está ferrado. Vai dar trabalho de fazer isso aí. Quando você vai fazer, pelo menos fazendo atração, né? Campanhas de marketing como a gente está fazendo. Faz sentido isso ou não? Sim, fica muito mais fácil. Então, assim, fazer o trabalho ao contrário, né? Em vez de você pensar em segmentar ao máximo para tentar achar aquela pessoa perfeita, porque não vai ser via de regra isso, o advogado faz ao contrário. Então, por exemplo, quando ele vai criar o conteúdo dele, ele vai criar um criativo, vai fazer aquele anúncio, entregar uma informação, ele tenta já se conectar com o potencial cliente dele para encaixar isso muito melhor e falar assim, não, essa pessoa está procurando realmente o que eu entrego. Então, ele bem legal. Mais fácil. Não, você falou de um ponto importante, tipo assim, eu vou fazer uma publicação, por exemplo, eu vou fazer uma publicação, então, que quem vai se identificar é o meu cliente. Porque o resto nem sabe. Entendeu? Sei lá, exemplo, vou falar aqui sobre recuperação de restituição de crédito tributário. Cara, a pessoa, vamos isolar primeiro, pessoas físicas, né, que não tem empresa ou que não trabalham num setor de uma empresa grande que já tem ouvido falar nisso, já não vão se interessar. Então, o cara que vai se interessar por aquilo, beleza. Né? Daí a gente usa a inteligência que o Google permite, Facebook, Instagram, todas as redes permitem, né? Que é você, esse cara aqui se interessou. Então, agora eu quero aparecer para aqueles que se interessaram com esses outros assuntos. Eu faço o inverso e fujo um pouquinho da criação da persona inicial. Já que fazendo o exercício de persona, eu não consigo ir lá e setar, falando que era um cara assim, assado, assim, sabe, bonitinho, não vale a pena. É melhor eu pegar e testar algumas formas de conteúdo para públicos distintos e aí, a partir disso, falar, legal, algoritmo, agora que você já sabe, eu não sei, mas você já sabe.
aplica para mim essa mesma estratégia, leva mais longe, pessoas próximas, né? Daí vem estratégias que a gente aplica aqui, certo? Faz sentido? Sim. Legal. Eu tenho uma pergunta ainda nessa linha de raciocínio aqui do funil, tá? A gente foi lá para o final e vamos falar agora ainda do meio do funil aqui, né, Vitão? A gente tem diferentes perfis de cliente que entram em contato com um advogado, certo? De origens diferentes e de momentos diferentes. Quais são os erros mais comuns assim, que a gente percebe quando você está dando uma mentoria? O advogado sempre fica frustrado, o cliente não estava pronto para comprar. Quais são os erros mais comuns que você percebe nessa fase do meio do funil? Quando o cliente entra e o advogado, ao invés de se aproximar, ele afasta o freguês. Perfeito. Cara, eu acho que aí tem a lógica o cara chega com uma dúvida, chega perguntando alguma coisa. Aí o advogado fala, não, tem uma consulta e o valor é tantos reais. Pronto, o cara já, mas só para tirar a dúvida, o cara já quer me cobrar 500 reais aqui, 300 pila que seja. Aí você já afastou um pouquinho o cliente. Porque se você não tem um mercado, se você já não tem isso validado, ferrou, velho. Porque assim, ninguém na tua cidade paga consulta, ou tá acostumado a pagar consulta, mas você quer cobrar, não tem como você fazer isso funcionar de uma forma da noite pro dia. Então você vai ter que gastar muito tempo com isso e perder muita oportunidade. E a outra questão aqui é com relação ao cliente que chega com algumas dúvidas e às vezes ele não está no momento. E o advogado não consegue identificar que ele não está no momento. E aí por conta disso o cara desiste. Tipo, o advogado tentou uma vez que o cara, beleza, eu tentei uma vez e não deu certo. E tipo assim, eu não conheço nenhuma empresa, nenhum escritório que da primeira vez que foi tentar emplacar alguma coisa numa área de advocacia, da primeira já foi assim. Então, cara, se você na tua área, naquilo que você atua, você tenta várias vezes, vai para tem três instâncias para concorrer e, enfim, recorrer um processo, quando chega com o cliente, ele só quer tentar uma vez. Se não é, então deixa para lá. Então, aí você desperdiça isso também por simplesmente não insistir um pouco mais naquilo. Perfeito, perfeito. Sobre essa questão de qualificação, Lia, queria que você falasse um pouquinho. Como é que são as premissas de marketing lá, né? Ou as alternativas de marketing para qualificar, que são as mais comuns? Porque às vezes o advogado, ele está vendo, né? A indústria fornece bastante informação nesse sentido. Como é que a gente qualifica usando ferramentas de marketing que você já viu que funciona, que você recomenda que faz sentido? A gente trabalha com, tem N ferramentas, mas a gente pode falar bastante dentro, por exemplo, quando a gente faz uma campanha. Então, a gente está falando ali da segmentação mesmo, do que a gente já falou, identificando onde esse meu cliente pode estar, né? Então, primeiro a gente tem que saber, esse cliente que vai procurar um serviço, onde que ele está, né? A gente pode falar da região e realmente, por exemplo, as redes que ele se encontra, para a gente poder impactar isso. Então, no primeiro momento ali, o advogado que ele quer impactar com o conteúdo dele para criar aquela conexão e fazer aquela pessoa realmente enxergar valor, enxergar que, poxa, não, esse advogado realmente é referência. Por exemplo, eu preciso enxergar se essa pessoa está no LinkedIn, se ela está no Instagram, se ela está no Facebook, né? Se ela acompanha ali digitalmente, por exemplo, e que esse advogado possa encontrar ele. Então, essa pode ser uma maneira. E daí, a gente fala dentro de campanha que o advogado faça, ele tente encaminhar e que essas informações cheguem para esses lugares, né? Então, acho que esse é um dos principais que a gente pode falar. A gente também pode falar que o advogado trabalha dentro, né, do advogado. A gente fala que a casa digital do advogado seria o site dele, né? Então, esse é um outro ponto bem importante do advogado estar presente ali, que seria mais uma forma de você estar compartilhando conteúdos e fazer com que chegue mais informações ali, no caso, dentro do site, vai chegar através do Google, né, para as pessoas. Então, essas são duas formas bem relevantes, aparecer dentro do Google e aparecer dentro das redes sociais. E quando a gente fala no momento de qualificação, é realmente o momento, como o Vitão falou, né, quando você consegue essas pessoas, você precisa entrar em contato com elas e conversar e entender. Quando você está falando com essas pessoas e você não se conecta, você não entende o que ela está buscando, muitas vezes ela não está no momento realmente de fechar um negócio, que seria exatamente o último momento do funil, né? Que é fechar. Então, eu preciso fazer o processo, o advogado precisa fazer o processo de transformar aquele usuário em converter aquele lead, né? Que a gente fala transformar o usuário realmente no meu cliente. E ele só faz isso quando ele percebe tem a percepção de valor do teu serviço e realmente encaixa com o que você quer, o que você está entregando, né? Você sabe que esses dias eu vi um advogado falando sobre... Não lembro qual podcast que eu estava ouvindo, e ele falou sobre a questão da consulta, Vitor, que conecta com o que você trouxe aqui, que ali também reforçou. Ele falou assim, o problema não é a consulta, o problema é que a parte... não é fazer uma consulta gratuita, né? Ele dizia assim, não faça uma consulta gratuita, não pode fazer, não deve ser feito, assim, sabe? A questão é, antes da consulta, como você aborda?
Porque se você não abordou a ponto de gerar valor, percepção de valor dele, no sentido de, pô, cara, realmente esse cara manja pra caramba, sabe? Pô, em 10 minutinhos aqui o cara pincelou 2 coisas aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é um script de vendas, né? Perguntas poderosas que fazem com que o cara perceba isso. Provavelmente não vai adiantar você mandar uma proposta, nem mesmo de consulta. Porque ele não viu o valor na etapa inicial, então, puta... Ficou caro, né, velho? Então vai pesar. Agora, o bom advogado, ele faz 2, 3 perguntas, quebra o cara no meio, já na fase inicial. Às vezes ele não precisa nem responder. Ele só faz o cliente falar. Né? E aí vem a teoria dos 5 minutos lá, né? Tipo, em 5 minutos você não se conecta com ninguém, mas em 20 você vai ter que se esforçar um pouquinho, o cara vai ter que fazer, você vai ter que fazer ele falar, né? Então, se conectou com o cara, puta, legal. E aí você trouxe uma coisa que complementa, né, Lia? Por exemplo, o cara fala com o advogado ali, né? Ele fez 2, 3 perguntas, deu uma quebrada nas pernas. Ele vai lá no Instagram, e a Lia já tinha planejado aqui, né? Supondo aqui o marketing dele, e falou sobre aqueles problemas que ele está falando com aquele cliente. Então, pô, tá reforçando a autoridade dele. Né? Dizer, pô, realmente o cara é bom. Então, consultei o cara no Instagram, daí recebo uma proposta dele, opa, percepção de valor está criada, né? O cara me fez aqui umas provocações legais, fui lá no Instagram, no site, no blog dele, vi aquilo, acho que esse cara aqui realmente é o cara certo para me atender. Agora, se isso não se comprova, você não consegue mostrar isso em nenhum momento, não é a proposta, não é a consulta paga ou gratuita o problema. O problema está na tua fase inicial de atendimento, que ela está, sabe, vaga demais, está muito rasa, você não está conseguindo provocar um mínimo de interesse. Exato. Faz sentido? Que daí vai ser aquele tipo de cliente que vai chegar perguntando o preço já, né? Exatamente. Você não conseguiu construir, encantar em nada, né? Já foi direto pro casamento, mas nem deu um beijinho, né? Não faz sentido, né? Tem que levar pra jantar primeiro. Você apontou alguma coisa, mano? Não, eu acho que é isso aí mesmo, cara. A questão só é que o advogado não está muito preocupado com perder um tempo com o cliente. É isso que ele enxerga. Tipo, cara, vou ter que perder um tempo com esse cara. Mas é exatamente isso. Na verdade, você está investindo um tempo que esse cara pode fechar com você por esse tempo que você investiu. Porque hoje tem muito advogado que reclama assim, pô, velho, mas o cara tá falando comigo e outros 3 advogados ao mesmo tempo. Então é justamente por isso. Esse é o momento para você se diferenciar. Não é só na parte do papel. Porque, eu sou muito bom em fazer um processo, sou muito bom naquela parte final. Mas se o cliente não entra, cara, o seu diferencial morre na praia. Porque você não consegue fazer o cara ver o teu diferencial. Primeiro você precisa se diferenciar no atendimento, na forma inicial lá que você conversa com ele. Bem legal, bem legal. Pra gente, antes de caminhar para a parte de script de vendas aqui, Vitão, o que eu queria te perguntar? Exemplos de escritórios, dá um exemplo aqui, qualquer coisa eu puxo um outro, né? Que tem uma venda, uma estrutura comercial já bem definida, assim, que a gente percebe que funciona, o cara já tem feito isso há algum tempo. Sim. E que a gente poderia, né, de certa forma, dizer assim, não, puta, com 100 mil reais eu colocaria nesse time e não colocaria nesse outro aqui, né? Colocaria nessa empresa. Que formato que você já viu que funciona, assim, para a pessoa, o advogado que está nos acompanhando entender algum dos formatos que existem, né? Cara, os advogados que estão um pouquinho mais avançados, eu digo pouquinho mesmo, eles fazem um processo da seguinte forma: todas as etapas de atração é feito através do digital, a grande maioria, né? Campanha, rede social, etc., conteúdos. E os leads que chegam, eles não falam direto com o advogado, eles falam com uma secretária. Aí que tá o problema. Tipo assim, a secretária, se ela manja muito, então se ela tem um treinamento, se ela recebe essa base, qual que é o trabalho dela? Agendar uma reunião com um advogado. E aí, todos os leads que chegam, ela faz o filtro, pergunta algumas coisas e manda para frente. Então, o que consegue marcar, ela já marca uma reunião com o advogado, pro advogado fazer a reunião e já apresentar uma proposta pro cara. Na reunião, o cara geralmente já sai fechado. Né? Esse é o grande detalhe. Tipo, você já apresenta a proposta ali, o advogado já fecha e geralmente, às vezes, aquele advogado não é nem o cara que vai tocar o processo. Ele é o cara que só está ali para fazer a parte da venda consultiva, enfim, mostrar os valores do negócio e depois passar para um outro cara que é o que manja realmente lá de fazer o processo X ou Y ou Z. Então é dessa forma hoje que eu vejo que é o que mais funciona. Aí os escritórios que, estão fora da curva, é o cara que tem vendedor de fato, né? O cara contratou lá um consultor comercial, o cara que manja de técnicas de venda, gatilhos, etc., para fazer toda a tratativa desde o momento que o cara entra em contato até ele passar o bastão para o advogado, fechar o cliente de fato. Depois que o cara de fato fechou, e aí sim o advogado entra só como operacional e não parte comercial. Boa. Cara, é bem legal e bem fácil de entender, né? Um modelo tradicionalzão, antigo, que funciona, senão não teria vários escritórios, né, tendo resultado, mas que passa pela secretária, que não é treinada, então a culpa não é dela, né? E que ela tenta ali, né, fazer o cliente agendar uma reunião e tal. E o outro que o cara tá fazendo uma pré-venda ali animal, né? Que ele tá de fato segurando o freguês, né? Falando, não, cara, que massa, que legal e tal. E a hora que ele fecha, agora esse cara tá fechado. Eu vou passar para operacional apenas executar, né? Exato. Que, diga-se de passagem, tô lembrando, tem vários escritórios que a gente conhece, né? Mas tem escritórios bem próximos, assim, até amigos, né? Donos de escritórios. Tem um especial que me chama a atenção, que ele atua no previdenciário e que eles têm hoje de atendimento inicial. Agora eu não sei mais se está nesse formato, mas até alguns dias atrás era assim. Eles tinham umas 8 pessoas, 10 pessoas e tinha um advogado. Tipo, só um advogado previdenciário. Ele falou, como assim, cara? Ele falou, não, era muita gente vendendo. Os caras pegavam toda a documentação
preparavam, ficavam com o freguês o tempo todo pegando a mão dele e só tinha um advogado. Só um advogado assinando. Eu falei, cara, isso é totalmente desproporcional. Ele falou, funciona de boa. Porque o advogado fica o tempo todo ali, né? E tinha muita causa copiar e colar, porque a gente fala do topo do funil aqui, do estrutura de funil, vinha exatamente o perfil que eles já tinham definido inicialmente. Não, quero o cliente assim, ó, encaixadinho. Então, para chegar no advogado, o pré-venda ali, né? A pessoa que estava fazendo isso de maneira qualificada, só passava o filé mignon. Então, o que não era bom, sabe, que não fazia sentido, nem chegava para advogado. Aí quando chegava, não precisava ter mais do que um advogado, né? Então tinham 8 pessoas vendendo e um advogado na empresa. Eu achei esse formato sensacional. Enfim, agora dando uma continuidade aqui no assunto, você já deu até uma introdução, queria bater bastante nisso, porque esse assunto vai longe, que é falar sobre o script de vendas na advocacia, né? Como é que o cara constrói, sabe, um script de vendas que faça sentido, né, para ele fechar mais negócio e principalmente, assim, tipo, que ele consiga treinar, né? Porque se o cara constrói um script, como é que ele sabe o que é um script, né? Tipo, eu tenho um script? Não tenho? Provavelmente o advogado já tem. Se ele atende bastante, ele tem, mas não sabe. Ele tem um padrão que ele segue, né? Sim. E aí, como é que, agora eu vou replicar, vou contratar outras pessoas. Sim. Esse processo de treinamento, né? Quanto ele treina, porque a gente faz aqui, né? Tem alguns treinamentos e o quanto você já percebeu, assim, que é necessário. Quanto tempo tem que acompanhar o cara, quanto você tem que ter de treinamento. Você dá um treinamento só uma vez e tchau, o cara já aprendeu ou não? Então, dá uma brifada pra gente sobre essa questão do script. Perfeito. Com relação à parte do script, só para deixar claro o que seria um script de vendas de fato, muita gente confunde isso com um roteiro de vendas. Roteiro de vendas é aquela coisa tipo assim, que todo mundo aqui provavelmente recebe. Olá, meu nome é Vitor, eu falo aqui da Vivo, eu estou querendo te oferecer o plano Vivo Empresas, plano Pica Pro lá, que tem não sei quantos reais por mês. Você tem interesse? Tipo, eu estou literalmente lendo um texto. É isso que eu vou falar no telefone com o cliente. O script, ele tem um pouco disso, mais para mensagens no WhatsApp, mas o script é mais uma ideia de você pegar um pouco da essência. Então assim, cara, quando o cliente me pergunta isso, ou quando ele fala esse tipo de coisa, eu já tenho alguma coisa mais preparada para falar para ele. Então é isso aqui que eu preciso abordar. Esses são os tópicos principais que mais geram valor, na minha visão, para esse cliente aqui. Então você vai construindo isso para você construir uma linha de raciocínio. Então primeira coisa o cara me manda uma mensagem de oi. Olá, tem interesse em contratar seu serviço. Beleza. Então eu preciso ter uma mensagem para falar me apresentando. Olá, meu nome é Victor, falo aqui do escritório XYZ Advogados. É um prazer te receber. Me conta um pouco mais sobre o seu problema. Tem que sempre ter uma pergunta para o cliente e engatilhando ali as próximas. Meu problema é isso, isso e aquilo. Pô, entendi, cara. Deve ser difícil mesmo passar por essa situação. Me conta o seguinte, hoje você já contratou algum advogado antes? Tem algum advogado na causa? Não tem. Então veja que eu vou construindo ali e todas isso são mensagens que eu já deixo pré-programadas. Né? Eu não preciso ficar pensando em responder. Algumas delas eu deixo pré-programadas. E outras delas eu falo assim, putz, agora o próximo passo é mandar essa mensagem para marcar uma ligação pro cara. Aí a ligação eu tenho um scriptzinho também. Aí eu falo, pô, fulano, é isso, isso e isso. Eu entendi que o seu processo é assim, assim, assado. Mas me conta só, isso aqui. É uma pergunta que eu sempre faço como padrão. Porque quando você padroniza, você também está preparando o teu escritório para ser sucedido, né? Então, uma hora o advogado vai ter que sair, supondo que seja um escritório pequeno. Cara, uma hora o teu escritório vai trazer cliente suficiente para você contratar alguém para fazer aquilo por você, porque a ideia não é ficar sempre no operacional. Mas se você não padronizou aquilo, o cara vai chegar e vai fazer do jeito dele. Não é diferente, é diferente do seu jeito. E aí, se o seu jeito dava certo, dele não dá, você não treinou o cara, ele não tem culpa. Então, você precisa construir um script para você conseguir fazer uma sucessão e também crescer. Se eu conseguir 10 pessoas falando com 20 clientes ao mesmo tempo, eu preciso garantir que elas estão falando a mesma coisa, né? Falando a mesma linguagem, porque senão todo mundo fala uma coisa o que ele acha, às vezes um acha uma mentira boa para contar só para fechar cliente e aí, cara, meu escritório está na reta. Então eu preciso padronizar isso tudo e através de um script é o caminho. Cara, antes de você falar de treinamento, né, do time ali e a recomendação, até no que a gente já viveu aqui, experiências que você propriamente tem de treinamento de longa data, eu lembro de alguns detalhes, assim, de percentuais, de técnicas que eu acho que fazem bastante sentido compartilhar. A primeira delas é o seguinte, eu vi um puta vendedor uma vez numa palestra dizendo assim, cara, se você, no processo de venda, tá, seja ele que etapa for, salvo que seja na etapa operacional final, advogado explicando uma inicial, né, como ele vai ser a estratégia da causa. Se você fala mais do que o cliente, você tá fora, entendeu? Você já tá errado. Fala, puta, como assim, cara? Tem advogados que se empolgam às vezes e já quer, esqueceu de se conectar. Eu achei excelente porque ele falou assim, já está errado, para tudo, nada do que você fizer, por mais que você tenha todo o treinamento do mundo e você é o especialista no negócio, se você fala mais do que o freguês, você não vai vender para ele. Puta, mas espera aí, para onde isso leva, né? Daí ele traz alguns detalhes, assim, os que eu lembro mais de maneira prática, a gente percebe aqui, né, até estatisticamente que funcionam, é que tem uma lógica também do cliente, fazer o cliente falar mais, faz com que ele crie uma certa
colocar de maneira simplificada, uma certa preguiça de depois ter que falar de novo para outra pessoa, entendeu? Então, vamos supor que ele liga, né? O cliente passa a mão lá ele entra no Google e coloca lá, sei lá, advogado trabalhista. Aí ele vai ligar para os 3 primeiros. Ligou para o primeiro, o advogado esperto. Puta, script. Puta, cara, complicado esse caso aí, que interessante. Mas, cara, me conta mais, quanto tempo você trabalhou nessa empresa? E sempre foi assim, cara. Puta, não tô acreditando nessa tua causa aqui. E vai se conectando, fazendo pergunta para entendendo e afunilando, né? O que a gente aprende é que quanto mais você entra no detalhe, mais na intimidade, fazendo perguntas, né? Sem ser invasivo, talvez, no primeiro momento, mas fazendo perguntas que você vai se demonstrando apenas interesse. Simples assim, vou demonstrar interesse, vou fazendo mais perguntas de afunilamento, que não vai te levar para a estratégia. E aí vem um ponto divisor de água. Esquece a estratégia nesse momento. Não é você quem tem que falar, é ele. Aí, puta, você afunilou. Terminou a ligação, o cara ficou meia hora falando para você, 40 minutos. Cara, para esse cara ligar para um outro escritório e contar de novo a mesma história, pensa a gente como cliente, não faz, fica puto, fala, cara, de novo, puta merda. Porque daí vem aquela lógica, se o cara ficou 30 minutos, 40 minutos falando com você sobre aquilo, rapaz, entendeu? É meio caminho andado. Ele vai ficar com preguiça de fazer aquilo com outro cara. Tá? Porque a grande maioria acaba não conseguindo prender o cliente por tanto tempo. Então, o cliente que fala mais do que o próprio advogado, já, puta, meio caminho andado. E aí, para ele falar mais, óbvio, conecta com o que você falou, né, Vitão? Ter perguntas, né, de situação que a gente fala que faz com que ele vá contando. Esquece a estratégia nesse primeiro momento. Exatamente. Faz sentido ou não? Total. Legal. Em outras palavras, o advogado ele guia, né? Ele guia o cliente e essa escutativa ele faz o cliente dar respostas mesmo, que você vai... Sem ele perceber, né? Sem ele perceber, exato. Bem legal, bem legal. Tem uma questão que está relacionada ao treinamento aí, né, Vitão? Como é que a gente treina uma pessoa... Primeiro assim, acho que tem um ponto antecipado aqui, né? Antecipado não, anterior. Como é que eu identifico um bom vendedor? Na tua opinião hoje, olhando ali pelo histórico que a gente tem, quais são as características de maneira simplificada para o cara falar, puta, esse aqui dá para vender e esse aqui, puta, não recomendo muito? Cara, eu diria que a primeira coisa é a capacidade de oratória, né? Capacidade de dissertar sobre um assunto e falar de uma forma que seja entendível. Então, porque às vezes o advogado fala bem, mas ele fala complicado. Então, ele usa muito termo e ele se enrola para falar e assim, ele tem uma oratória boa, mas ele se enrola. Cara, esquece esse cara aqui, vai ficar 3 horas tentando explicar um negócio pro cliente e não vai conseguir explicar. O cliente não vai entender. Esse é um ponto. O segundo ponto é um cara que consiga ter essa visão de... Como que eu posso dizer? De ter uma raça ali do tipo assim, cara, eu tenho um objetivo claro aqui, que eu vou fazer esse lazarento me contratar. Então ele não tá ali só pra tipo, putz, eu vou aqui contar uma historinha e sempre repetir a mesma coisa. Não, tem um objetivo claro aqui que eu vou fazer esse cara me contratar. Desafio ali, né? Exatamente. Legal. Então meio tem um sangue no olho, assim, de fazer isso, sabe? No olho. Eu acho que esses são os 2 principais critérios, cara, porque o restante, técnica, saber muito aprofundadamente sobre o comercial e outras coisas, assim como o direito a gente aprende. Então, faculdade do direito, quem começa não sabe nada e termina saindo mestre, doutor em direito. A mesma coisa vendas, começa sem saber muita coisa. Depois que você se aprofunda e se interessa pelo assunto, você sai um vendedor foda, com muita técnica na bagagem, né? Você sabe que tem um exemplo que eu vi recém, enfim, a gente conhece vários exemplos, mas tem um que me chamou muita atenção. A minha esposa tem 2 amigas que são arquitetas e estão trabalhando no escritório de advocacia, com uma tese, e elas fazem só o comercial. Tá? Então, o advogado do escritório tem uma tese legal, então ganhando, inclusive, um valor considerável, assim, porque ele pegou uma tese e se aprofunda naquilo. Pessoas, sabe aquelas que contribuíram entre 1900 e não sei o que, até aquelas coisas de banco, e aí a pessoa tem que ficar ligando lá para, né, conseguir fazer com que o cliente converta. E aí eu, conversando rapidamente, assim, eu fui entender, mas como que você faz isso? Né? Você sendo arquiteta, nada a ver, completamente distante do direito. Primeiro, óbvio, né? Tá ali porque não está conseguindo na sua própria profissão, talvez conseguir um resultado financeiro tão bacana ainda, está começando, e viu uma oportunidade, uma amiga chamou, falou, tô ganhando um dinheiro aqui nesse escritório, faço isso aqui, né? A pessoa falou, pô, me interessa. Aí bate exatamente o que você trouxe. Puta, perfil, pessoa comunicativa, né? Então, legal, desenrola, fluidez na fala e sangue no olho. Queria fazer grana, precisava fazer grana. E aí, se aquilo que você tem, né, tá bem redondinho, né, considerando que eu falei lá no começo, abrindo um parênteses, se você já sabe que a cada 10 clientes que entram dessa forma, por esse caminho aqui, 5 fazem reunião e 2 fecham negócio, você já sabe como construir o script, né? Então, deixa eu estudar aqueles que fecharam, o que a gente falou para ele. Veja no WhatsApp, né? Veja tudo que foi falado e que momento ele contratou, quanto tempo levou para contratar. Aí você vai construir um script que você pode ensinar a outra pessoa. Fala, olha, ele tende a contratar aqui com 20 dias, tá? Então, passou de 20, a gente já percebe, o cara não contrata mais. Então, depois que você mandar uma proposta, passa uma semana,
Manda um contato para ele, o chamado follow, né? Vou fazer um follow com o cliente. Depois de 14 dias, manda outro. Chegou próximo do 20º, cara, se passar daquilo, ele não vai fechar mais. Então aqui nós já vamos ter que dar um checkmate. Falar, doutor, se você não fechar, doutor não, né? Cliente, se você não fechar isso aqui agora, eu acho que eu não consigo te atender mais, o preço vai aumentar, eu tenho um limite. Aí você vai usando os gatilhos, né? Que são os gatilhos mentais ali para fazer o cara tomar uma ação. Mas eu achei muito bacana porque eram 2 arquitetas e falei, caraca, velho, bem na linha daquilo que a gente está o tempo todo vendo. Sim. Eu estou usando arquiteto como exemplo, mas eu já vi engenheiro, já vi publicitário vendendo no escritório de advocacia. Tem um monte de áreas. Porque você esquece a técnica e pega só o perfil, né? Exato. E aí ensina a técnica de vendas, que é o que a gente faz aqui, né? Ensina advogados, ensina pessoas de outras áreas também, publicitários, a vender para um advogado. E por quê? Script padrão, certo? Perfeito. Agora, uma pergunta nessa linha de raciocínio. Que áreas que o script não funciona? Cara, áreas que o script não funciona, eu acho que são áreas que lidam com causas muito específicas. Então, por exemplo, ele tem uma tese que eu tenho aqui dentro do meu escritório, mas para essa tese funcionar, cada caso é um caso. Quando é cada caso é um caso, fica difícil de eu conseguir padronizar, porque um cliente tem um problema que eu vou resolver de um jeito, o outro tem um outro problema que eu vou resolver de um outro jeito, e aí fica difícil de funcionar um script. Mas, cara, é bem raro ter isso daí. É bem difícil, né? Bem difícil. É quase uma desculpa, assim, mas se o cara tem bastante experiência, ele consegue construir um funil. Né, uma lógica que, esse cliente aqui, ele passa por alguma outra... Ele tem uma outra dúvida de outros clientes que me contrataram da mesma área? Tem. Então, você já começou... se a cada 10, 3 tem dúvidas comuns ali, às vezes 2, 3, 4, 5 dúvidas, sei lá, que são comuns, você já começa a construir o script. Porque você sabe que ele passa por aquela dúvida até fechar. Então, já cabe um pouquinho. Mas eu concordo com você. Quando o assunto ele é muito específico e você não tem amostragem, eu diria assim, sabe, suficiente, primeiro você não consegue construir um script. Senão você vai fazer uma coisa um pouco... Você até pode fazer um script, mas ele não vai estar muito científico, porque você não tem o histórico, né? E segundo, quando ele é específico demais a ponto de você não conseguir, de fato, né, identificar esse padrão, ou porque você não tem histórico, porque não existe um padrão. E aí tem causas que a gente percebe que a estratégia pode ser adotada completamente diferente, porque os fatos que levam ali a pessoa requerer o direito dela, enfim, não segue uma lógica comum. Né? Exemplo aqui, sei lá, o criminal. Aí você fala, a estratégia é sempre a mesma aqui no script de vendas? Pode ser que no script de venda, sim, para você fechar ali com o cara, sei lá, que está sendo acusado ali de tráfico de drogas. Mas na prática, às vezes aquela situação que ele foi acometido requer perguntas diferentes. Aí eu já vi scripts que você faz assim, tipo, você separa 2 caminhos. Chega um momento que você não pega o mesmo script, você separa 2 caminhos. Se for para cá, então você vai para essa outra lógica aqui. Sim. Que fazendo um paralelo é mais ou menos como faz um chatbot, né? Se ele responde isso, abre uma outra lista de possíveis perguntas e de pontos de conexão para você dar continuidade no script. Assim, é mais difícil? É. Trabalhoso. Mas se você vai construir uma equipe, vai fazer toda a diferença. Agora, nessa linha de construir equipe, não ficou tão claro para mim um ponto só, que eu acho que vale a pena a gente bater. Quanto tempo leva para treinar e qual é a rotina? Assim, desde o primeiro momento, você já percebeu, assim, coisa que a gente fez aqui. O cara entrou, faço uma imersão, fico quanto tempo e depois disso? A cada quanto tempo eu volto treinando ele? Como é que eu faço a manutenção? Treino uma vez e vou embora? Cara, eu acho que o tempo de treinamento ele vai depender da estrutura do escritório. Então, tem escritórios hoje que não tem nada de processo, nada. Então, assim, o cara tem que começar tudo do zero. Esse não é um cara que eu vou conseguir fazer uma semaninha com ele ali e resolver o problema. Então, às vezes é um mês inteiro, toda semana, 2 vezes por semana, falando com o cara, tipo, vamos montar isso, vamos montar aquilo. Depois disso, executa. Aí, depois que vai executando, a gente trabalha pontualidade. Então, cara, eu tô executando aqui, mas agora tô tendo esse problema aqui. Opa, então, pontualmente eu vou lá, marco uma reunião com o cara e vamos alinhar isso. Vamos tentar encontrar um caminho que seja uma solução dentro do teu escritório. Mas quando ele já está um pouquinho mais estruturado, ele já tem um pouco dessa ideia de ter um processo comercial, eu diria que assim, em torno de 15, 20 dias já resolveria. Tipo, 2 semaninhas ali treinando, a gente já consegue passar o principal, o grosso. E aí depois é trabalhando pontualmente. Até o cara realmente rampar, realmente começar a fazer tudo pelas próprias pernas, eu diria assim, cara, fácil, vai pelo menos aí uns 3 a 6 meses. Cara, legal. E você sabe que esse número bate com várias, já vi vários caras grandes, startups grandes, tipo, eu vi os caras da RD Station, por exemplo, falando sobre isso, que é uma empresa que vale mais de 2 bilhões, e os caras constroem time assim, com 100 e poucos vendedores, e eles falam em 6 meses, rampagem em 6 meses, o cara começa a fazer até uma curva assim, né, vai bem devagarinho, vai fazendo aquela embarrigada e sobe, então leva 6 meses para o cara poder entender, ter familiaridade. Isso me lembra uma palestra, uma aula que eu vi uma vez, de um cara dizendo o seguinte, quando a pessoa chega no nível de brincar
de maneira diferente, fazer analogias, brincar com a informação, é porque ele domina isso, domina aquele assunto a ponto de atender um cliente com tranquilidade e tal, né? Quando ele não tem essa capacidade de brincar e de fazer analogias e de enxergar de maneiras diferentes, encaixar em situações, ele ainda está muito refém, robô do script. Então, puta, esse cara precisa às vezes estar com apoio, precisa estar com outra pessoa. Me lembra, inclusive, uma situação em que, dependendo do tamanho da venda, eu achei muito legal essa estratégia, você pode usar gatilhos para o cliente se sentir mais importante. Vou abrir um parênteses de onde veio essa estratégia que eu achei legal. Os caras que fazem venda de... não sei se deixa de ser uma venda, enfim. Vão fazer captação, né, de investimento. Né? Então, puta, eu quero pegar aqui um empresário, um fazendeiro, nesse caso era até um fazendeiro. E ele tinha uma fortuna considerável, né, e eles queriam captar aquele cara, prospectar aquele cara para a carteira. Né? Então, vem aqui investir os seus 100 milhões aqui no fundo XYZ. Tá? E era nesse caso da XP, um escritório parceiro nosso. E aí o que acontece? Esse cara falou o seguinte, olha, a gente aplicou aqui uma estratégia que a gente já viu no passado, que funcionava. Eles foram até a fazenda do cara e foram em 6. Foram em 6 pessoas. Daí você falou, cara, que loucura. Em 6 pessoas, você tá louco. É para quem 6 pessoas? Tipo assim, sabe? Não faz sentido. Custo, né? Aéreo, enfim, tudo aquilo, tempo das pessoas. Aí os caras trouxeram, a gente já tem aqui uma lógica, um script, né? Uma estratégia. E a gente percebe quando vem caras com essa, né? Magnitude aqui, com essa relevância, quanto mais pessoas envolvidas, então a tendência é que ele tenha um ego um pouco mais inflado, o cara tem mais preocupação, porque você está querendo pegar uma puta grana dele. Então, quando ele percebe, opa, caramba, os caras estão dando uma puta importância para mim. E aí, o que eu já vi na advocacia, advogado esperto, às vezes, tô prospectando uma puta empresa. O cara trabalha, sei lá, sozinho, caiu aquela oportunidade. O cara fala, meu caramba, se eu fechar isso aqui, tô arregado. E o cara vai sozinho, arregaça as mangas, vai sozinho. Chama um parceiro. Cara, vamos numa reunião comigo hoje? Às vezes só de figurante, sabe? Vai só de figurante ali, fica do lado, entendeu? Não fala muita coisa, vai com 2, 3 pessoas. E eu vejo advogado fazer bastante isso. Os caras vão em bando, assim, né? Para atender um cliente. E o cliente, se sente importante. Fala, caramba, quanta gente aqui para falar do meu problema. Então isso, muda totalmente, né? O jogo do escritório. Conectando script de vendas, eu queria uma opinião tua, Lia, sobre como é que a gente, por exemplo, no marketing, pode ajudar a construção de um script de vendas. O que te vem na cabeça assim quando a gente fala, eu quero construir um script, mas não sei por onde começar. Como é que no marketing ele pode extrair, sei lá, algumas coisas que podem ajudar ele, né, o advogado que não sabe por onde começar? Quando a gente fala do marketing, a gente fala uma etapa um pouquinho antes, né, e não só no final ali da venda. Então, a gente está tentando conectar o advogado com o público dele. Então, a gente precisa entender realmente as principais dúvidas. Então, por exemplo, pega uma área do direito e entende realmente, dentro da minha área, sei lá, previdenciário. O que mais as pessoas estão buscando dentro da área do previdenciário. Então, você vai focar exatamente nesses assuntos e, a partir disso, trabalhar todas as suas ações, suas estratégias, a partir dessas dúvidas. Então, você não vai... o advogado, ele precisa estar realmente conectado com isso e não pensar exatamente aquilo que ele sabe que pode ser o melhor para o cliente dele. Não, o teu cliente vai dizer o que é melhor de você entregar para ele mesmo. Então, faz sentido pra caramba. É uma dica boa. O que eu pensei também, assim, que o marketing pode ajudar, né, tentando trazer alguns elementos. O advogado já tem ali um Instagram, está fazendo as suas publicações, por mais que ele não tenha tanta gente seguindo ele, mas o próprio critério, às vezes, de curtida, né, de engajamento ali dos posts, pode dar para ele uma noção daquilo que, de fato, chama a atenção das pessoas. Supondo aqui, né, que ele tem um público que segue ele, que é um público que se relaciona com o perfil que a gente falou aqui durante o podcast, os seus próprios posts dão uma noção daquilo que pode chamar a atenção de outras pessoas. Então, acho que como é que eu coloco isso aqui no script de alguma forma? Como é que eu impulsiono isso aqui? Porque quando a gente vai impulsionar, a gente faz isso inclusive, né? Sim. Isso não garante, acertei 100%, porque depende da amostragem. Vamos supor aqui que você tem lá uma certa quantidade de pessoas, você tem um post que tem 100 curtidas, outro que tem 10. Então fica meio óbvio, né? Esse de 100 aqui parece que o assunto é super interessante. Então, como é que eu faço para incluir isso aqui de alguma forma na minha conversa, no meu diálogo? Porque me parece que as pessoas se interessaram por isso. Se elas se interessaram por isso, de alguma forma eu posso puxar esse gatilho para mim. Acho que é uma forma também de o advogado entender isso, né? Faz sentido? Totalmente. Isso que precisa, por exemplo, quando a gente fala, né, identificar, por exemplo, dentro do conteúdo, seja de qualquer rede social, identificar um padrão. Então, né, a gente volta a falar do padrão. Sim. Você identificou ali que um conteúdo X é o mais destaque essa semana. Mas será que realmente o meu cliente é realmente isso que ele quer? Então, é preciso ter uma amostragem maior, um período de espaço assim, de análise maior para você verificar, não, acho que isso aqui realmente pode fazer sentido dentro dos meus conteúdos, dentro da minha estratégia, e você replica isso.
Bem legal. Eu tinha uma última pergunta aqui, nessa linha do script aqui, que era o seguinte, o que você acha, Vitão? Quais são os números, né? Ou que momento que justifica o advogado criar um time comercial ou contratar uma única pessoa, que seja, que momento que vale a pena falar assim, puta, agora eu vou contratar um cara aqui porque tá ficando, né, tá ficando interessante a brincadeira, ou tá ficando pesado, ou o cara vai começar e já começa com... Que momento que você percebe que justifica? Cara, eu acho que é quando ele tem uma virada de ponto ali, onde começa a vir tanta demanda que ele tá começando a se matar. Tipo assim, cara, tô ficando 10 horas aqui respondendo WhatsApp, falando, e eu não tô mais conseguindo dar atenção para outras áreas do escritório, seja gestão, seja qualquer outra coisa aqui. Esse é o momento que você fala, opa, peraí, tá começando a ficar assim, eu tenho que pegar alguém para botar aqui para me ajudar. Primeiro para me ajudar, para depois eu começando a sair devagar. Essa é uma grande questão, não é tipo assim, eu vou trazer aqui 2 pessoas e semana que vem eu tô indo embora. Tipo assim, você vai ter que dedicar um tempinho aí ainda a fazer essas pessoas entenderem o processo, começarem a executar com você do lado, para depois elas começarem a rampar, para daí sim falar, opa, agora tá rodando com as próprias pernas mais uma vez. Então, vou sair fora totalmente agora de cena. Mas eu diria que, cara, o momento disso acontecer é só quando você não tá mais dando conta da demanda. Tipo, eu não consigo mais atender, falta gente do WhatsApp que chegou hoje, eu só vou conseguir responder daqui 2, 3 dias. É o momento de falar, cara, tá errado. Esse indicador é muito legal, isso que você trouxe do tempo de resposta, né? Você pensa assim, né? E, cara, isso é muito louco, porque a maioria dos nossos advogados, eles... A maioria não, mas enfim, tem uma boa parte deles que esquecem isso, né? E aí a gente provoca eles, você como cliente, quando você chama, sei lá, uma empresa no WhatsApp para falar sobre um determinado assunto, quanto tempo você acha que é razoável, assim, ele te responder, né? Que você não ficaria brabo, assim, né? O advogado, sei lá, umas 2 horas, aí você tem, assim, né, próximo disso, não, tem, sei lá, 1 hora depois e tal. Legal. E no seu escritório, quanto tempo você está levando para responder? Aí o cara, puta merda, tipo 2 dias, 3 dias. E aí, você contrataria desse escritório aí que tá levando todo esse tempo ou não? Aí, puta merda, o cara já fica ali. Então, primeiro, a relação do tempo acho que é bem importante. Se eu não vou conseguir, mesmo o advogado tá cumprindo prazo, tá em audiência, é um ponto importante. Daí você fala assim, bom, como é que eu respondo se vale a pena eu contratar alguém e arriscar, né? Se eu sei que está entrando de maneira contínua, fiz uma análise nos últimos 30 dias, está vindo sempre 50 clientes, 100 clientes, e no final vou fechar 1, 2, faz a conta. Esse 1, 2 aqui que eu fecho todo mês, né? Se eu continuar fechando, paga a pessoa de vendas? Paga. Tá. E se eu botar uma metinha aqui de ela fechar 3, 4, fechar o dobro, porque ela vai atender melhor, eu vou trabalhar um script. Dá para chegar? Dá. Opa, então você começou a justificar, porque tem entrada, né? Tem entrada de leads. Não está entrando nenhum lead? Na minha opinião, acho que vale a pena primeiro você começar a fazer entrar, a máquina começar a funcionar, assim, sabe? Tua máquina está parada, como se fosse um relógio parado. Faz ele começar a funcionar. Começou a funcionar, daí, opa, agora começa a fazer sentido. Então, se eu acertar em 1, e faz essa conta, né? A cada 10 clientes, não é nem de 10, 1. Até pode ser 10 clientes, assim, dependendo do canal, né, que você está fazendo, mas eu recomendo 20. 20 para ser bem conservador. Se tem 20 clientes, você tem que fechar um negócio. Não dá para não fechar um negócio a partir de 20 contatos, entendeu? Você está muito distante. Porque nós estamos falando de 5% lá na ponta. Né? Então, baseado naquela lógica, 20, 25% em qualidade dá 5. 25 com 25% dá 1. Então, não tem como não fechar um negócio. Se você não está fechando sozinho provavelmente não adianta você contratar outra pessoa, se você não sabe ensinar, se você não está fechando, como é que você vai ensinar outra a fechar? Exatamente. A não ser que você seja um péssimo comercial e tenha muito claro isso, né? Então, bom, acho que esse assunto que a gente trouxe aqui, cara, é extremamente amplo. A gente nem falou sobre um ponto importante que a gente vai voltar a falar aqui, Vitão, que a gente falar sobre a jornada do cliente, né? O follow. Acho que você tem várias e várias dicas aqui, junto com a Lia também, para trazer a questão do follow. Dá para fazer follow automatizado, usando inbound, né? Usando ferramentas que ajudam nesse sentido. Tem a questão de agenda, tem a questão do tempo de fazer o follow, né? A cada quanto tempo eu falo com o cliente. Então, tem bastante assunto que a gente pode trazer nessa linha de raciocínio para a gente poder abordar um pouquinho mais uma continuidade de vendas. Então, em alguns dos próximos podcasts, a gente vai trazer esse assunto aqui. Certo, gente? Faltou alguma coisa aqui? Esqueceram de algum ponto importante aqui? Não? Cara, eu acho que não. Legal. Tranquilo. Tentando responder de maneira objetiva aqui o que eu coloquei no primeiro ponto ali, só na primeira pergunta, né? Se eu tivesse 100 mil reais, eu acho que a resposta que a gente geralmente tem para isso é entender exatamente assim, né? Se o teu funil está claro, faz um papel mesmo, sabe? Coloca no teu papel e pelo menos justifica algo em torno de 3 meses, 6 meses, né? Então, nos últimos 3, pega no WhatsApp mesmo, sabe? Vai vendo lá quantos você atendeu, quantos você fechou, né? E da onde veio, né, esse lead, quanto custou dessa origem que ele chegou até você. Não custou nada, né? Se ele não custou nada, aonde você vai botar o dinheiro? Não tem como prever. Ele veio, na verdade, de um evento que eu fiz, sei lá, whatever. Aí você vai botar o custo desse evento, ok, dá para aumentar
quantidade de eventos? Dá para participar de mais? Dá para fazer o quê ali? Se eu botar mais dinheiro, eu resolvo? Eu aumento, né, a quantidade de pessoas que entram? Se a resposta for não, você vai descobrindo ali como é que você faz para aumentar cada etapa. Se for possível com dinheiro, você tem a resposta. Se não for, aí você vai ter que tentar de alguma forma criar, e o marketing jurídico é bom porque ele, né, te possibilita isso, algo mais previsível. Né? Não dá para criar uma previsibilidade de indicação, por exemplo. Tem empresas que trabalham, são especialistas nisso e tal, mas geralmente a amostragem é gigantesca. Os caras fazem as chamadas indicações que geram condições especiais, financeiro, né? Condições especiais, assim, né? Enfim, tem um monte de empresa que faz isso. Indica ali que você ganha uma grana, tipo Uber, assim, sabe? Sim. Indica lá que você ganha uma grana, então você consegue fazer essa previsibilidade. Mas mesmo para isso, em algum momento, os caras fizeram um teste, uma amostragem grande de pessoas, viram quantos indicavam, viram quantos fechavam. Falou, porra, então, se eu botar a grana aqui, e Uber tem um case de sucesso assim, né? Eles pagavam, na época, eu lembro, acho que uns 5 anos atrás, R$400 por um motorista indicado. Sabia disso ou não? 400 pila, o motorista indicado ganhava para dirigir. E aí aquilo fez, sabe, viralizou. Porque eles precisavam que vários motoristas, né, entrassem na plataforma na mesma velocidade dos usuários. E aí eles fomentaram aquilo. Então eu lembro que tinha, assim, isso faz uns 5 anos, 6 anos, que na época eu tinha montado uma frotinha lá. Os caras indicavam bastante, assim, e o cara ficava felizão. Pô, caiu meu 400 da indicação. É a mesma lógica. E na advocacia eu já via, assim, para finalizar o raciocínio, fazer isso no previdenciário. Um escritório que realmente funcionou. Ele dava 100 de retorno, sabe, de crédito pro velhinho lá que indicava para um outro amigo. E funcionava bem, porque eles pegavam indústrias, pegavam empresas grandes que eles iam lá palestrar e tal, e faziam esta estratégia. E ela não é muito bem vista, né, pela OAB, para não dizer que ela é proibida, então tem que ser feito de maneira que seja realmente, não vou dizer por baixo dos panos, que a gente não recomenda nada nesse sentido aqui, mas de maneira que não fique forçado, né, não tem uma venda casada, não tem nada, sabe, que você sabe que não é ético. Então, acho que tem um linear aí que a grande maioria sabe, né, tem uma linha tendo aí que todo mundo sabe como fazer, como abordar isso, né? Então não vou sair fazendo um panfleto entregando para qualquer um. Então, assim, a gente tem aqui uma forma também de escalar, para a gente é importante, a gente está no momento de crescimento. Se você puder me ajudar, eu, né, gostaria de, em troca desse favor, desse apoio que você está me dando, obviamente dar um desconto aqui, eu te retornar com um valor que talvez pode ser interessante para você também. Então, ter essa troca vai impedir, obviamente, a pessoa te denunciar ou da pessoa achar ruim, porque você está oferecendo uma coisa boa. Acho que se ela está embasada em uma boa intenção, se tem ética naquilo que você está fazendo, se você não está colocando a pessoa numa situação, né, de constrangimento, vai tranquilo, não tem segredo. Né? Ninguém vai te punir por isso. A OAB não impede você de pedir para o outro indicar. Bem pelo contrário, porque senão não teria a quantidade de escritórios que a gente tem aí, né, existindo. Certo, gente? Certo. Acho que era mais para dar um contexto aqui da pergunta que foi provocada inicialmente. Vitão, palavras finais, como é que o pessoal nos encontra aqui nas redes sociais? Boa. Encontra pela Instagram da TrueMind, né? TrueMind Marketing Jurídico. E eu queria finalizar só dando um hackzinho bem rápido, tá, galera? Bem rapidinho. Se você acredita que você vai perder tempo atendendo clientes, coloca uma meta de todos que você atender, você pedir para fazer pelo menos uma avaliação do seu atendimento lá no seu Google Meu Negócio. Isso é um hackzinho que uma advogada fez de forma muito brilhante, que toda pessoa que ela falava, ela pedia para falar, nem que ela fechasse, não fechou nada. Cara, até o momento aqui do meu atendimento, você faz uma avaliação, tá aqui o link para você colocar o que você achou da avaliação que eu fiz do meu atendimento, faz uma avaliação do meu atendimento, se você achou que foi bom, né, que vale a pena aí um elogio. Cara, começa a chover de gente fazendo avaliações positivas, você acaba se tornando uma referência, todo mundo procurar escritório de advocacia na sua cidade, por você ter a maior quantidade de avaliações positivas, você é o cara mais indicado pelo Google. Então você aparece também um pouquinho de graça e pelo menos não perdeu tempo. Você atendeu esse cliente, não conseguiu fechar, mas ele te trouxe outros clientes depois por fazer essa avaliação para você. Bem bacana. Lia, suas dicas finais aí, o que você recomenda pro pessoal? Até mesmo de conteúdo, eventualmente, alguma coisa nesse sentido, tá? E como é que o pessoal... É só pelo Instagram ou nos encontra também em outros canais aí? Nós também estamos em outros canais, então acompanha a gente lá dentro do Facebook, da TrueMind, LinkedIn também. Estamos principalmente dentro do YouTube com muitos conteúdos, então a gente tem aí, né, todos os nossos vídeos semanalmente com muitos conteúdos para os advogados. Uma dica que é muito importante, se você, advogado, tem dúvida, né? Será que a minha estratégia de marketing está dando certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Conversa com o teu comercial, né? Tenha esse contato, a tua área de comercial tem que estar muito conectada com o seu comercial, né? Se você evita esse gargalo, você consegue estar muito mais conectado com o seu cliente ideal. Você faz com que aquele cliente seja mais qualificado e você consiga realmente entregar aquilo que você precisa, né? Que é entregar o seu serviço.
Bem legal, bem bacana, bem lembrado isso aí, né? O comercial e a marketing tem que andar junto ali, né? Não são inimigos, bem pelo contrário. Quanto mais junto eles estiverem, mais resultado certamente as campanhas vão gerar. É isso, para você que nos acompanha, mais uma vez, obrigado pela sua paciência e pelo tempo que você dedica aqui com a gente. Não esquece de nos seguir, né? Curtir, vai lá no Instagram, sempre tem também publicações relevantes e também de enviar feedback, eventualmente eu recebo feedback por e-mail, guilherme@trimind, ou victor@trimind, ou li@trimind. Manda feedback pra gente, comenta aqui no vídeo do YouTube, a gente tem tentado trazer muito assunto que as pessoas nos pedem aqui, por exemplo, direito internacional, que a gente fez recentemente aí. Então é sempre legal saber o que você tem de dúvida para que a gente possa trazer e, obviamente, te ajudar. Até os próximos podcasts, um abraço e valeu! Valeu!